Boa noite, irmãos. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele esteja nos conduzindo esta noite em mais este sermão e mais este culto de doutrina. Você que nos assiste, permaneça firme conosco, porque eu sei que é muito difícil você estar em casa, né, por causa dos atrativos, as interferências, em assistir o culto aí através da televisão ou do celular. Abra a sua Bíblia comigo, para darmos início no Salmo 119, do verso 1 ao verso 8. Vamos ler aqui para darmos essa introdução ao nosso culto. Já oramos, nos preparamos aqui. Eu e o pessoal, os trabalhadores, chegamos aqui sempre 30 minutos antes para orarmos, para ter esse momento, né, com Deus, para que Ele receba tudo que está sendo feito aqui. Salmo 119, do verso 1 ao verso 8. Abençoados são os imaculados no caminho, que andam na lei do Senhor. Abençoados são aqueles que guardam os seus testemunhos e que os buscam com todo o coração. Aqueles também que não praticam a iniquidade, eles andam nos seus caminhos. Tu nos ordenastes a guardar teus preceitos diligentemente. Ó, se os meus caminhos fossem dirigidos a guardar os teus estatutos, então não serei envergonhado quando eu tiver respeito por todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Eu guardarei os teus estatutos. Ó, não me abandones completamente. Até aqui. Meus irmãos, este salmo e esses versos vêm de encontro com aquilo que vamos estudar aqui nesta noite. Estamos estudando, tem uma série de mensagens que já está disponível nas plataformas digitais aí da igreja, YouTube, Facebook, onde estamos estudando aqui o Evangelho segundo Jesus Cristo. E o Evangelho segundo Jesus Cristo, acredito que já é de entendimento de todos que têm acompanhado, é um Evangelho que nos exige obediência. É um Evangelho que nos coloca em uma esfera de pensar e guardar os mandamentos de Deus. E este salmo nos encoraja a pedir a Deus a capacitação para obedecer ao nosso Senhor. O verso 1 diz: abençoados são os imaculados no caminho, que andam na lei do Senhor. Que possamos louvar a este Deus, que tanto tem nos abençoado e nos capacitado a obedecer. Vamos louvar, vamos buscar ao Senhor por nossos cantos. Fique de pé, meu querido irmão. Vamos cantar ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Estamos mais uma noite aqui em nosso culto de doutrina, para render louvores ao nosso Deus, agradecer a Ele tudo aquilo que Ele tem nos feito e prestar o culto a Ele. A primeira canção que nós vamos cantar, ela fala que não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Tudo Ele criou, tudo Ele formou para a honra e glória do nome dEle. Que louvemos o nosso Deus. Não há Deus maior. Como nosso Deus.
agora. Que possamos temer todos os dias ao nosso Deus, pedir a Ele que nos dê um coração todos os dias temeroso a Ele e que possamos reconhecer o quão grande Ele é nas nossas vidas. Louvamos ao Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia, glórias a Deus. Glórias ao nosso Deus. Agora é o momento de dízimos e ofertas. Você que veio preparado. Mas antes eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12, o verso 41 ao 44, é o que vamos ler. Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 41 ao 44. O que é uma oferta genuína? É esta, ao qual vamos hoje. Diz assim: E sentou-se Jesus defronte do tesouro e observava como a multidão lançava dinheiro no tesouro. E muitos ricos depositavam muito. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 leptos, que vale um quadrante, ou seja, 64 avos de um denário. Pegue um denário, que era o valor de um dia trabalhado, e divida por 64 vezes, será o valor que esta viúva depositou.
E ele, chamando a si os seus discípulos, disse-lhes: na verdade eu vos digo, que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro. Porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. A pergunta que você deve se fazer perante esse texto é: o que levou esta viúva a depositar tudo o que ela tinha no altar? E é justamente o que o apóstolo Paulo nos diz na carta de 2 Coríntios. Ela tinha um coração grato. Ela tinha uma disposição de uma alma que está feliz ao se encontrar com Jesus Cristo. Nós temos que ter essa disposição como filhos de Deus. Então a Juliane vai passar aqui com o nosso ofertório. Se você veio preparado, você pode fazê-lo. Você que está longe daqui da presença, do culto, você pode fazer através dos aplicativos ou internet banking. A nossa conta está no Banco do Brasil, agência 6535, dígito 8, conta corrente 11509, dígito meio, a favorecida Isadora Molina Fiorito, que é a nossa tesoureira, CPF 435-255-218, dígito 63. Não fique privado, meu irmão, de estar participando deste momento. Deus abençoe. E vamos para o estudo desta noite. Ainda nos Evangelhos, Evangelho de João agora. Abra aí no Evangelho de João, no capítulo 13. João 13. Hoje vamos nos ater no verso 21 ao verso 30, mas eu vou explicar para os irmãos. Você que já conhece o texto, sabe qual é o seu contexto, onde está inserido esses versos. Do verso 21 ao verso 30 diz assim: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e testificou, dizendo: na verdade, eu vos digo, que um de vós há de me trair, dizendo aos seus discípulos. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidosos, sobre de quem ele falava. Ora, achava-se reclinado sobre o seu peito, sobre o peito de Jesus, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Verso 24, Simão Pedro, portanto, acenou para perguntar quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é este? E Jesus respondeu: ele é aquele a quem eu der o bocado que eu mergulhei. E quando ele mergulhou o bocado, deu-a Judas Iscariotes, filho de Simão. Verso 27, e após o bocado, entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que tu fazes, faze-o depressa. Verso 28, ora, nenhum homem na mesa sabia para que intenção lhe falara isso. Porque alguns deles pensavam que, como Judas tinha a bolsa, era o tesoureiro daquele grupo, Jesus lhe tinha dito: compra as coisas que nos são necessárias para a festa, ou que desse algo aos pobres. Verso 30 e último, ele então, tendo recebido o bocado, saiu imediatamente e era noite. Até aqui. Incline sua cabeça, vamos orar mais uma vez, buscar aqui a ajuda do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Senhor, nosso Deus, estamos gratos, Senhor, de misericórdia, Deus de amor, pela Tua palavra que está sendo exposta aqui nesta noite. Por este momento de aprendizado, por este momento no qual o Senhor fala conosco. Eu peço, Senhor Deus, a ação gloriosa do Espírito Santo,
na vida de todos os ouvintes desta mensagem. Que seja, Senhor Deus, eficaz. Que seja, Senhor Deus, algo penetrante em nossos corações. Nos tire, Senhor Deus, da incredulidade, dos pecados, das iniquidades. Somente o Teu Espírito pode gerar isso em nós. Senhor Deus, que o Senhor guie as minhas palavras, e que não seja mais um homem falando. Refreia-as também, e que o Seu Santo Espírito comunique aqui as Suas verdades. Assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Semana passada falamos de um exemplo bom, de uma conversão genuína que era de Zaqueu. Zaqueu retrata uma salvação eficaz. Zaqueu é um retrato do que é necessário e quais os pontos a qual colocamos aqui no sermão, necessários para uma pessoa ser salva. As evidências de uma salvação. O texto de Zaqueu, que está lá no Evangelho de Lucas, o qual utilizamos, retrata certinho como isso acontece. Está gravado aí, meu irmão, né? Você que perdeu, pode depois acompanhar. Hoje, iremos falar um pouco de um aspecto contrário de Zaqueu. Vamos falar de Judas. Judas Iscariotes. E o objetivo deste sermão nesta noite é pontuar as características deste homem, que claramente rejeitou a Cristo e teve o seu coração endurecido. Por isso que o título dessa mensagem é: Ele condena um coração endurecido. Como eu disse aqui, antes de ler Salmo 119, no início do culto, temos falado bastante sobre obediência, né, meus irmãos? Constantemente Deus tem batido nessa tecla para com a igreja: obediência, obediência, obediência. Porque quando falamos de evangelho, hoje em dia, um evangelho contemporâneo, o que tem sido extraído do evangelho, retirado, removido, é justamente esta parte da obediência, dentre outros detalhes importantíssimos para o evangelho. E esses são as pessoas que se opõem à salvação pelo senhorio de Jesus Cristo. Uma das razões pelas quais excluem a obediência do seu conceito de fé salvadora é para que haja espaço no reino para crentes professos cujas vidas estão cheias de pecado. Então por que eles removem o senhorio? Para que eles digam que são crentes e que existe um espaço no céu para esses crentes que vivem em iniquidade. É uma desculpa. A pessoa acha um embasamento, ela distorce o evangelho para que ela se adapte, ou o evangelho se adapte a ela, para que ela possa se sentir confortável. Elas dizem mais ou menos assim: se somente pessoas consagradas, ou seja, santificadas, são pessoas salvas, onde ficam os crentes carnais? Como é que fica a situação dos crentes carnais? Argumenta um dos principais advogados, que não preciso citar o nome, do movimento anti-senhorio. Ou seja, criaram uma terceira classe de pessoas que são atingidas pelo evangelho. Confesso aos irmãos que eu tenho muita dificuldade, inclusive a tese do meu TCC foi o crente carnal. E eu trouxe argumentos bíblicos para defender que não existe tal classe. Até compartilhei com os irmãos em outra oportunidade que isto foi uma doutrina criada em meados do século XIX através da Bíblia de Scofield. Não sei se os irmãos já conheceram, já teve contato com essa Bíblia. Onde utilizam o texto de Paulo, onde ele fala que não entregou alimento sólido porque eram crentes carnais. O que significa isso? O que Paulo estava querendo dizer? Antes de mais nada, meus irmãos, temos que entender que a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, apenas relata duas classes de indivíduos: os salvos e os não salvos. Apenas isso. Existe um esforço
para acomodar as assim chamadas ou chamados crentes carnais. Tem levado alguns mestres contemporâneos, pastores, líderes eclesiásticos, a definir os termos da salvação de forma tão frouxa que, na verdade, qualquer profissão de fé em Cristo é considerada genuína. Ou seja, se a pessoa vem à frente, professa a fé, se batiza, é salvo. Isso é o suficiente para considerar aquela pessoa como uma pessoa salva. Os famosos apelos, conversões em massa que temos observados por aí. Qualquer um que diga que aceitou a Cristo é entusiasticamente recebido como crente. Existe uma alegria tamanha. O foco das pessoas, desses líderes, é exatamente este: conseguir adeptos. Não de que esteja errado isso. O nosso desejo deve estar voltado para almas, para conversões. Porém, que tipo de conversões? Essa é a pergunta que você deve fazer. Você, como anunciador do Evangelho, o que você espera ao pronunciar, ao falar o Evangelho para um indivíduo, para uma pessoa? Qualquer tipo de aceitação, o que se espera de uma pessoa? Um escritor anti-senhorio, que não acredita na salvação pelo senhorio de Cristo, destilou perfeitamente bem o absurdo do seu próprio ponto de vista, dizendo assim: é possível, até mesmo provável, que quando um crente afastado da comunhão passa a aceitar determinadas filosofias, se ele for um pensador lógico, torna-se então um crente incrédulo, diz um tal pensador líder, que diz que o Evangelho está enquadrado nesses termos. Um crente incrédulo, um pensador, ou seja, um crente agnóstico. Olha para onde estamos encaminhando. O que será do Evangelho ou das pessoas daqui a uns anos? Para onde está indo esta grande massa evangélica? Mesmo assim, os crentes que se tornam agnósticos, ou seja, não creem nas provas indizíveis aqui das Escrituras, mesmo assim, sem crerem, continuam salvos. Continuam salvos. Continuam nascidos de novo. É o que eles defendem. Você pode até mesmo tornar-se um ateísta frequentando a igreja. Mas se você um dia aceitou a Cristo como Salvador, você não tem como perder a salvação, ainda mesmo que negue a Deus. Isso é uma mentira, meus irmãos, condenatória ao inferno. Isso é uma mentira. E isso não existe nas páginas deste livro. Ninguém que negue a Deus, ninguém que não encare a palavra de Deus como inerrante e infalível, pode ser salvo. Ou este livro é o seu manual de regra, de viver, de fé, de prática, de obediência, ou ele não é nada. Não existe uma terceira classe que, em partes eu creio, em outras não. Isso eu acho que é opinião. Ou você confia que ela é totalmente inspirada por Deus. Todos os seus escritores foram inspirados por Deus. Ou você não acredita em nada. Porque em algum ponto, se você desconfia da credibilidade da palavra de Deus, a sua fé se torna questionável. Porque você está querendo adaptar certas coisas, e vários assuntos temos que se enquadra a isso. Um dos, pastoreio feminino. Qual que é a defesa contra o apóstolo Paulo, ao qual proíbe que as mulheres exerçam autoridade nas igrejas?
Qual que é o argumento deles? Era uma visão judaica da época, hoje não mais está assim. Existem os movimentos feministas, hoje existe, o progresso, a pós-modernidade, o humanismo, do que seriam as mulheres dentro da igreja. Então começam a colocar em xeque o quê? A palavra de Deus. Como se ela fosse alterada ou vai perdendo o seu valor no decorrer do tempo. Engraçado que o apóstolo Paulo, se você consultar, ele utiliza do Éden. Ele fala, ele cita Adão e cita Eva, que tinha se passado quantos mil anos até a presente data dele. Isso é apenas para ilustrar que pessoas que tentam adaptar o Evangelho, ele está professando uma mentira condenatória ao inferno. Ninguém que negue a Deus, nem mesmo a sua palavra, deve ser enganado a pensar que, por um dia que professou fé em Jesus, está seguro eternamente. Mateus 10:33 fala o seguinte: mas aquele que me negar, diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É impossível você negar as Escrituras, negar o nosso Senhor e mesmo assim estar sendo salvo. Negar as leis, negar a obediência, o senhorio, é impossível. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 12, diz a mesma coisa. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Ponto. É isso que a palavra nos diz. Ou você tem Jesus Cristo 100% na sua vida, ou você não tem nada. Defendendo a verdade bíblica de que salvação é eterna. Os crentes de hoje denominam esta doutrina de segurança eterna, talvez o nome conferido pelos puritanos seja mais próprio. Falam da perseverança dos santos. Uma coisa é certa, meus irmãos: Deus guarda aqueles que são seus. Vamos falar sobre a condição do crente verdadeiro cair em pecado, ter os seus momentos de fraqueza, e daqueles ao qual permanecem neles. Vamos diferenciar isso esta noite. Mas uma coisa é certa, meu querido irmão: Deus persevera os seus santos. Ele guarda, Ele coloca desejos no seu coração pela sua palavra. Você a tem para a sua vida como a regra máxima do seu viver. Você não negocia princípios que vão em desencontro com a palavra do Senhor. Isso são um dos princípios do senhorio de Jesus Cristo na vida dos santos. O fato é que Deus não garante segurança alguma a quem simplesmente diga que aceitou a Cristo. Eu não sei de onde tirar que ao uma pessoa vir à frente e pronunciar uma fé positiva a Cristo, ela está totalmente salva, simplesmente por este ato. Somente e exclusivamente por este ato. Você pode continuar na sua vida de pecado. Você pode continuar com a sua falta de caráter. Porque isso não é necessário. O que é necessário, meu irmão, é apenas você pronunciar uma fé positiva em Cristo. Ponto. Como se essa fé, meus amados, não tivesse efeitos visíveis em nossas vidas. O que é nascer de novo? O que é ter uma vida transformada? Isso é totalmente descartado por essa doutrina demoníaca dos crentes carnais. Isso é uma doutrina demoníaca. Demoníaca. A W. Pink, escrevendo sobre este assunto, diz que, abre aspas,
Deus não trata dos crentes como se fossem autônomos e irresponsáveis. Deus não trata. Mas antes como agentes morais. Ao olhar para um crente, você tem que ver moralidade na vida dele. É uma pessoa moral? É uma pessoa que trata bem a esposa? É uma pessoa que paga suas contas em dia? Não se trata do agir de Deus na salvação do homem, de apenas entregar eles como autônomos e responsáveis. É neste ponto que entra a perseverança dos santos. Assim como a vida, continua dizendo Pink, assim como a vida natural é mantida pelo uso dos meios apropriados, e por se evitar aquilo que é prejudicial, por exemplo, levamos uma alimentação mais saudável, para nos mantermos vivos. Ele faz esse comparativo. Assim também ocorre com a manutenção e preservação da vida espiritual dos crentes. O que Deus faz, meus irmãos? Nos afasta daquilo que é prejudicial à nossa vida espiritual. Isso que é perseverar em Deus. É isso. Deus preserva o seu povo neste mundo por meio da perseverança e da santificação. Os verdadeiros crentes certamente irão perseverar. Se uma pessoa se volta contra Cristo, isso é prova de que essa pessoa jamais foi salva. Não importa quão convincente seja o testemunho de uma pessoa, o quão convincente foi a sua profissão de fé e o seu batismo. Se ela se volta contra Cristo, ela nunca foi salva. Se ela vier a apostatar, terá demonstrado irrefutavelmente que nunca foi salva. Largar, não quero mais. Esses caminhos não são para mim. E abandonar, apostatar. Não existe a questão de um salvo genuíno apostatar da fé. Não existe essa questão. Quem apostata então, André? Apenas aqueles que nunca tiveram nada a ver com Cristo. 1 João, capítulo 2, verso 19 e verso 20. João retratou sobre essas pessoas. Ele falou sobre elas. Olha só. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Ele está falando dos apóstolos. Está falando de pessoas que voltaram as costas para Cristo. Cuidado de utilizar esse texto, porque eu já vi pastores utilizar ele para embasar a saída de membros da igreja, para ir para outra igreja. Cuidado, irmãos. Ele está falando de pessoas que não são salvas. Ele está falando aqui de pessoas que nada têm com Cristo. O fato de uma pessoa congregar aqui e ir congregar em outro lugar não significa que ela não é salva. Cuidado com isso. Judas então seria o quê? Judas é um exemplo claro, expresso da apostasia. Quando você quiser falar sobre apostasia para alguém, fale de Judas. Judas é o perfeito apóstata. Judas é o exemplo principal de um crente professo, que caiu em total apostasia. Seguiu Jesus Cristo por 3 anos. 3 anos, como os demais discípulos. Estava ali no meio. Ele parecia ser um deles. Presumivelmente, ele mesmo pensava que era um crente. Pelo menos no início. Pelo menos no começo da jornada com os discípulos. É duvidoso pensar que se uniu ao grupo de Jesus já com a intenção de traí-lo. É questionável pensar assim. Jesus e os discípulos nunca tiveram coisas de valor material. Esse é um fato. O coração de Judas, ele foi ganhando esta cobiça, ele foi sendo inclinado cada vez mais
cada vez mais no decorrer de todo o ministério. Porque no início, Mateus 8 diz que ele e seus discípulos não tinham apego às coisas materiais. Olha o que o próprio Jesus disse quando alguns tentaram segui-lo, ser discípulos dele. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. E isso inclui quem? Os discípulos que estavam com ele. E quem estava lá? Judas. Então, é duvidoso pensar que Jesus se uniu a esse grupo, Judas se uniu a esse grupo já com a intenção de traí-lo. É duvidoso você pensar assim. De início, Judas parece ter compartilhado da esperança do reino de Cristo. E é provável que tenha crido que Jesus era o Messias. Afinal de contas, ele também havia deixado tudo para seguir a Jesus. Ou não? Todos os discípulos largaram, mas Judas não. Todos tiveram tudo em comum. O que Pedro teve em comum, ele teve também, nesses 3 anos de ministério de Cristo. Segundo a terminologia moderna, dizemos que ele tinha aceitado Jesus. Correto? Não estava lá junto, não professava fé em Cristo, não estava acompanhando, seguindo ele. Durante 3 anos, dia após dia, Judas ocupou-se com Jesus Cristo. Ele viu os milagres do Senhor, ouviu as palavras dele, até participou do seu ministério. Nesse tempo todo, ninguém questionou a sua fé. Ninguém. Ele gozava do mesmo status que tinham os demais discípulos. As pessoas olhavam para ele, ele estava no meio, ele era tão discípulo quanto Pedro, quanto João, quanto todos. A não ser o próprio Senhor, que conhecia os pensamentos do coração de Judas. Ninguém jamais suspeitou que ele fosse trair Jesus. Se eu, o irmão, estivesse ali no meio, trataríamos Judas como o nosso amigo. Apóstolos, a fé ia se desenvolvendo dentro deles. Judas foi se tornando uma ferramenta astuta e vil de Satanás. Por melhor que parecesse o seu caráter no princípio, a sua fé não era verdadeira. A sua fé não era uma fé genuína. Será que hoje em dia existe Judas dentro da igreja? Ele era irregenerado, ele não tinha nascido de novo. O seu coração foi se endurecendo, até que se tornou um homem traiçoeiro, que vendeu o Salvador por um punhado de moedas. No final, estava de tal modo preparado para obedecer às ordens de Satanás, que chegou a ser possuído pelo diabo. João 13, no texto agora, vamos começar a entrar no texto, diz claramente que Judas não era regenerado, que não era salvo. Observe comigo, João 13, no verso 10 e no verso 11, um pouco antes. Estamos aqui, meus queridos irmãos, num contexto de a última ceia do Senhor. Jesus tinha acabado de lavar os pés dos discípulos. E Pedro pede para lavar o corpo inteiro. E ele diz o seguinte, veja comigo. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Quem já se banhou, o lavar de Jesus Cristo, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos. Mas, nem todos. Mais um. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso, disse que nem todos estavam limpos. O que ele está querendo dizer? Entre todos os discípulos, tinha alguém que não era salvo, que não era regenerado. Jesus sabia. No verso 27, vamos acompanhar no texto aqui, expositivamente, fala que ele foi até mesmo possuído por
por Satanás. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Satanás o possuiu, o controlou. Judas era tão hipócrita que permaneceu no círculo íntimo de Jesus até o último instante. Com todos aqueles desejos de traição, de cobiça, talvez inveja, não sei. Mas essas coisas se alimentando, crescendo dentro do coração. E como é que ele estava? No círculo? Da mesma forma que os outros discípulos. A hipocrisia dele era tão grande que nem mesmo ficava vermelho. Na noite em que traiu ao Senhor, ele esteve lá no cenáculo, aqui neste texto, sentado bem próximo de Jesus, numa distância de você conseguir entregar um bocado de pão. Deixou até mesmo que o Senhor lhe lavasse os pés. Estava lá. Deixou que Jesus, aquele a qual ele iria trair, lavasse os seus pés. E isso depois de haver feito a barganha e que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, porque toda a sua articulação da traição já estava feita. Já estava preparada. Jesus sempre soube de tudo. E mesmo assim, ele guardou para o momento final. Para revelar isso no momento exato. Porque como eu digo aqui para os irmãos constantemente, Jesus seguia o cronograma de Deus. Ele não poderia falar antes que Judas era traidor. Jesus seguiu claramente, em obediência, aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele. Ele sempre soube de tudo. E por que Jesus escolheu ele? Por que Jesus escolheu Judas? Para que se cumprisse a Escritura. Jesus estava citando um salmo. Em João 13, no verso 18, no mesmo contexto, põe aqui para mim, ele cita um salmo. Salmo 41, verso 9. Olha o que ele diz, João 13, verso 18. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra as Escrituras. A Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Ele está citando o Salmo 41, verso 9. Coloca aí, por favor. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, e quem partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Ele está citando este verso. Também existe um outro salmo profético sobre a traição de Judas. Salmos 55, do 12 ao 14. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Irmãos, vocês têm que entender uma coisa. Se a traição de Judas já tinha sido profetizada, é porque isso tinha propósito nas mãos do Senhor. Isso já tinha sido determinado, pré-ordenado pelo nosso Deus. Porque um profeta iria falar do futuro, de um acontecimento, assim como falaram do próprio Senhor Jesus Cristo. Sendo que não tinha propósito, não tinha necessidade, ou poderia ter sido mudado, como alguns dizem. Não, a traição de Judas estava estabelecida, firmada, colocada no seu devido lugar. Eis um retrato perfeito de Judas. Ele estava tão perto do Salvador quanto alguém poderia estar, mas tão longe da salvação quanto é possível estar. Não existe um retrato que nos esclarece esse ditado até mesmo. Tão perto, porém tão longe. É Judas. Judas estava lado a lado, com um único caminho, com um conhecimento perfeito, porém tão longe da salvação. Teria sido melhor, meus irmãos, não haver nascido, porque o próprio Cristo disse isso. Mateus 26, verso 24. Ai daqueles
que rejeitam sua palavra. Olha só, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que o trai, que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Melhor seria não existir do que viver uma vida em desobediência, rejeitando, levando esta cruz à vergonha. Melhor seria nem ter nascido. Judas e sua vida de traição permanecem para nós como um alerta solene. Aqueles que negligenciam e professam uma fé em Jesus Cristo ao mesmo tempo, negligenciam a obediência e professam uma fé em Jesus. Aprendemos com Judas que estar perto de Cristo, ou estar na igreja, ou estar realizando feitos para Deus, não é o suficiente. Não é o suficiente. É possível aceitar Jesus e mesmo assim não ser salvo. É possível professar uma fé, palavras, e mesmo assim não ser salvo. A pessoa que aceita, mas não de todo o coração, arrisca-se a perdição e a maldição eterna. Judas é o exemplo de alguém que tinha uma atitude amigável, parecia ser, mas não era, mas que ainda assim voltou-se contra o nosso Senhor Jesus Cristo, acabando por condenar-se a si mesmo, porque ele foi responsável por todos os atos dele. Agora vamos mergulhar no texto, o texto lido, verso 21. Um dentre vós me trairá. Jesus disse isso no verso 21. Depois de dizer isso, acompanhe aí na sua Bíblia, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Não foi da vontade de Deus, desassociada, ou seja, separada da escolha pessoal de Judas, que ele traísse Jesus. Existia sim a vontade de Deus, existiam sim os decretos do Senhor, porém, isso em total consonância, em total acordo com as vontades de Judas. As coisas estavam caminhando perfeitamente com os decretos de Deus. As vontades de Judas não estão separadas do decreto de Deus, elas estão caminhando juntas. A cada oportunidade, inclusive, Jesus o alertou, o incitou ao arrependimento e à salvação. Mas Judas sempre lhe deu as costas, por causa da dureza do coração daquele homem. Judas agiu conforme a sua natureza depravada. Ele agiu conforme os desejos do seu coração. Cuidado, meu irmão, com certas frases humanistas. Ouça o seu coração. Faça aquilo que você gosta. Aquilo onde você se sente bem. Judas estava se sentindo bem, traindo Jesus. Cuidado. Nosso coração é enganoso. Nosso coração, muitas das vezes, vai contra aquilo que agrada ao Senhor. Judas ouviu o Evangelho do próprio Jesus. Ele estava sentado lá no Sermão do Monte. Ele estava junto com os outros discípulos. Mas ainda assim, recusou-se, rejeitou a abandonar o pecado e o egoísmo. As palavras de Jesus representam o seu apelo final. E amorável é esse homem. Todavia, no final das contas, o apelo misericordioso do Senhor resultou em condenação para Judas, devido à dureza do seu coração. E aqui, meus irmãos, cabe aquilo que eu sempre digo para vocês. A palavra de Deus nunca volta vazia. O que isso significa? A palavra de Jesus aqui também não estava voltando vazia. Ele estava aqui, de certa forma, falando: olha, existe um aqui que vai me trair.
arrependa-se. Porém, a dureza de coração, a cegueira espiritual, não nos permite ouvir, não nos permite entender e principalmente não nos permite viver as palavras de Deus. Então, todo sermão, toda a palavra de Deus ao qual temos contato, ela vai ter dois efeitos sobre nossa vida. Ou ela vai gerar a fé genuína e vai nos transformar, ou ela vai nos condenar. Só tem dois efeitos. É uma espada de dois gumes. Ou te salva, ou te condena. Tenho falado com meu irmão aqui muitas vezes que as nossas orações têm que ter um certo conteúdo que é qual? Deus, não me deixe viver conhecendo certos aspectos da sua palavra sem praticá-los. Não deixe que eu me sinta confortável conhecendo a sua palavra, mesmo sem viver ela. Tire isso de mim, Senhor. Que o Senhor me incomode, que o Senhor mexa no meu coração. Longe de mim, Deus, conhecer a sua palavra e envergonhar ao mesmo tempo. A palavra de Deus nunca volta vazia. Nunca. O que angustiava? Porque o texto diz aqui que algo perturbou o Espírito, angustiou o Espírito de Cristo. O que angustiava Jesus? Muitas coisas podemos listar aqui, como hipóteses, é claro. Talvez sua angústia fosse causada pela fria hipocrisia de Judas, ou a sua traição iminente, ou por causa da ingratidão daquele coração, ou por causa do seu profundo ódio pelo pecado, o ódio de Cristo, como santo, como um com Deus, pessoa da Trindade. Quem estava sentado com ele ali? Judas, o filho da perdição. Imagine para Jesus, meus irmãos. Imagine para Jesus sentado na ceia, o último momento, o momento onde ele declara a nova aliança, junto com os outros discípulos, um momento santo, um momento que representava e representa o seu sacrifício. Quem estava sentado ali? Judas, o filho da perdição. Só que Jesus não olhava como nós olhamos, ele olhava na condição do coração. Aquele que era santo, aquele que era perfeito, sentado com o filho da perdição no momento santo. Por isso, meus irmãos, que ceia do Senhor é para aqueles que estão em comunhão com o corpo, é para aqueles que não têm envergonhado a cruz de Cristo, é para aqueles que estão andando em obediência à palavra de Deus, e não a rejeitando, e não tendo uma vida escandalosa. A ceia do Senhor é algo santo, é algo sagrado, não é qualquer ato, não representa qualquer coisa. E acredito eu, que para Jesus Cristo foi muito difícil estar ali naquele momento. João 17, verso 12, fala um pouco quem é Judas. Como filho, retrata ele como filho da perdição. Enquanto estava com eles, eu os protegi. Aqui, meus irmãos, João 17 é a oração sacerdotal de Jesus. Ele intercedendo, orando pelos discípulos. E falando com Deus, enquanto estava com eles, eu os protegi. E os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. E, infelizmente, eu vejo muitos teólogos, não são poucos, falando que Judas tinha chances de arrependimento. Está aqui diante de nós. Atos, primeiro sermão de Pedro, ele fala que Judas voltou para o lugar que lhe era devido.
voltou, retornou, filho da perdição. Cuidado, irmãos. Deus não escreve certo com linhas tortas, não. Deus escreve certo da maneira certa, com linhas certas, sem sombras de variação. Este é o Deus das Escrituras. Judas é a ilustração clássica da miséria do pecado, que o Senhor teria de carregar sobre o seu próprio corpo no dia seguinte. Estava ali, representando o pecado, Judas, a miséria. Sem dúvida, todas essas coisas angustiavam Jesus. Porém, talvez mais do que tudo, Jesus se sentisse angustiado por saber que a decisão que Judas estava para tomar, ou já tomaria, iria condená-lo ao tormento eterno. Judas, um dos próprios discípulos de Jesus, nunca fora realmente salvo e estava perdido eternamente. Meus irmãos, ao olhar para Judas, contém verdades, alertas para todos nós. Devemos olhar para Judas, as disposições e os feitos deste homem, e nos fazer certas perguntas, em oração para Deus. Preste atenção nessa mensagem, irmãos. Preste atenção no texto. João 13, como eu disse aqui no verso 10 e no verso 11, sabemos que ele nunca foi lavado, regenerado, transformado pelo Espírito Santo de Deus. Verso 22, seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Senhor, quem é? É interessante notar que os discípulos estavam perplexos, correto? E causou algo nos discípulos. Ué, como assim? O que gera espanto? O que gera espanto em nossas vidas? Nós ficamos espantados quando algo que é comum para nós, quando algo que sempre é desta maneira, ou aparenta ser, ela sai da sua normalidade. O que isso nos ensina? A reação dos discípulos nos ensina que Judas não aparentava ser nada contrário a um discípulo de Cristo. Judas aparentava ser um crente fiel. Mas o que estava aqui? E o que estava para acontecer? Ao que tudo indica, Jesus tratava Judas da mesma forma que os demais discípulos, e isso é algo maravilhoso. Jesus não tratava ele com diferença, mesmo sabendo que ele iria trair. Jesus tratava Judas da mesma forma a qual ele tratava Pedro, João, André, todos. E isso é maravilhoso. Por 3 anos o Senhor foi gentil com ele, foi generoso, foi amoroso, exatamente como foi com os outros 11. Se houve alguma censura à incredulidade de Judas, isso aconteceu em particular e pessoalmente, porque algo o texto nos permite falar. Eles ficaram surpresos. Em público, Judas foi tratado como membro do grupo. Todos os discípulos teriam percebido, caso Jesus o tivesse tratado diferente. E como Jesus Cristo nos orienta a tratar o joio misturado com o trigo, ele fala para nós arrancarmos, porque é exatamente da mesma maneira como ele tratou Judas. No momento certo, ele arrancou o joio, claro. Se Judas fosse conhecido como a ovelha negra do grupo, com certeza alguém teria sugerido que ele seria o traidor. Mas não foi o que aconteceu. Quem será? Quem será?
Mas ninguém o fez. De fato, Judas era o tesoureiro do grupo, quem carregava a bolsa. Ou seja, todos confiavam nele. E ele era um filho da perdição. Será que tem filhos da perdição dentro da igreja, irmãos? Será? Verso 23. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Veja a diferença, meus irmãos, entre o ódio que Judas alimentava contra Jesus e o amor que João tinha com Jesus. Olha a diferença. Jesus reclinou-se à mesa perto de Jesus. Esta era uma postura normal no banquete. A mesa era uma plataforma baixa. E todos os convidados inclinavam-se ao chão, descansando sobre os cotovelos, usando a mão direita para comer. Era uma mesa mais baixa. Era uma mesa alta, como nós temos hoje. Os costumes eram diferentes. João, reclinado à direita de Jesus, ficou com a cabeça ao nível do peito do Senhor. Quando se voltou para falar, a cabeça do Senhor ficou um pouco acima da sua. Por causa do seu grande amor pelo Salvador, João gostava de estar assim, bem perto do coração do Mestre. Será que um verdadeiro discípulo quer estar bem perto do coração de Jesus? A um ponto de ouvir os batimentos, de ter um relacionamento com Cristo tão próximo, tentar e querer agradar ao Mestre de tal maneira. Distanciamento, indiferença, não é isso que apresenta um verdadeiro discípulo. Verso 24 e verso 25. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo. Quem? João. Como a dizer, pergunta-lhe a quem ele está se referindo. Jesus então joga aquela bomba. Tem um aqui que é traidor. João inclina a sua cabeça no peito de Jesus. E Pedro fica curioso e começa a fazer sinais para esse discípulo, como a dizer, pergunta-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, agora João, quem é? João pergunta. Pedro acenou a João. Talvez Pedro e João tenham sido os únicos a ouvir a resposta. Porque no verso 26, respondeu Jesus, acompanhe a sua Bíblia, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando um pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Algo que temos que notar aqui. Judas era um convidado de honra. Aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, o pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas. Essa não foi apenas uma resposta para João. Não foi apenas uma resposta. Era mais um apelo amorável para Judas, da parte de Cristo. O pedaço de pão era sem fermento, partido de bolos preparados especialmente para aquela refeição. Durante a festa da Páscoa, colocava-se sobre a mesa uma tigela com ervas amargas, tudo batido, com vinagre, sal e algumas outras especiarias. Porque o amargor, ervas amargas, era para representar a escravidão do Egito e o amargor da vida deles. Porque a Páscoa foi inaugurada no Êxodo. Então, pão sem fermento significa que o pão sem pecado, a pureza. E ele mergulhava isso e dava a Judas, como se ele fosse um convidado de honra, participando da ceia do Senhor. Esses ingredientes eram amassados com água até formarem uma pasta, um tipo de molho grosso. O anfitrião mergulhava um pedaço de pão, no caso Jesus, pão sem fermento, no molho, e dava ao convidado de honra. Mais ou menos como se fosse o aniversário hoje em dia. O primeiro pedaço vai para quem?
Aí damos para aquela pessoa mais querida. E Jesus estava ali entregando para Judas o primeiro pedaço. O que eu desafio, irmão, é tentar entender qual era a mensagem que Jesus estava passando para Judas. Qual era a mensagem? O que ele queria dizer com isso? Não era apenas uma resposta a João. Mas, irmãos, o Senhor já lhe lavara os pés, como os outros discípulos, e agora tratava-o como convidado de honra. Isso deveria ter quebrantado o coração de Judas. Mas não foi assim. Judas, com todos os sentimentos egoístas, de traição, de cobiça, estava recebendo o primeiro pedaço. É certo que fica um contraste na pessoa de Cristo e na pessoa de Judas. E isso deveria colocar Judas em lágrimas, deveria colocar Judas de joelhos e pedir um perdão, Senhor, por tudo que eu tentei fazer. Como que as pessoas hoje em dia, meus irmãos, conseguem participar da ceia do Senhor, vir à igreja e ter uma vida paralela lá fora? Como que as pessoas conseguem se reunir, levantar as mãos, cantar hinos e levar uma vida de desonra? Como? Será que eles estão percebendo quem é Cristo? E a honra que é ser um convidado, ser participantes deste corpo, ser discípulo de Jesus? Estão tratando isso como se fosse um algo banal. Estão tratando isso como se fosse frequentar um clube, como se fosse ganhar um título na faculdade. Não, faculdade é até superior do que isso, porque às vezes eu troco tudo aquilo que o mundo me oferece do que estar na igreja. Ter um título de engenheiro, arquiteto, advogado, seja o que for, é mais importante do que ser convidado de honra de Cristo. Os meus pecados são mais atraentes. O que está acontecendo, meus irmãos? Porém, eu pergunto, mesmo recebendo este pão sem fermento, misturado nessas ervas, nessas especiarias, primeiramente, adiantou alguma coisa? O coração dele era duro. Era um coração depravado, tomado pelo pecado, tomado pelos desejos humanos. Verso 27. É claro que não teve arrependimento. Então logo Judas comeu o pão, participou, e Satanás entrou nele. Vou fazer um parênteses. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11. Verso 27. Se você nunca entendeu o que é participar da ceia do Senhor, tenta agora. Peça ao Espírito Santo para esclarecer através da palavra. Verso 27. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por que será? Por que será? O que Judas fez? Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, assim como Judas, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Então logo Judas comeu o pão e Satanás entrou nele. E Jesus falou: o que você está para fazer,
faça depressa. O coração dele era um granito, era uma rocha, e já havia tomado a decisão de trair Jesus. Seus sentimentos depravados só colocavam isso na frente de Judas. Ele só focalizava nisso, o objetivo dele era trair Jesus. O texto mostra a natureza sinistra da rejeição final de Judas. É após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Uma eternidade inteira aparece neste versículo. Uma eternidade inteira. Porque representa aonde Judas estava indo. Para onde ele estava indo. O caminho da rejeição. Miserável homem. Judas havia sido enganado por Satanás. Namorando o pecado. Enquanto fingia seguir a Jesus. Meus irmãos, algo que eu quero que você entenda na vida de Judas é o que a gente falou no começo. Ele não tomou a decisão de trair Jesus lá no começo, mas algo no decorrer do tempo foi alimentando os desejos do seu coração, endurecendo cada vez mais, até culminar nisso. Isso acontece com muitos hoje. Quando não dão a verdadeira tratativa para o pecado. Por isso que Jesus Cristo fala para a gente ser radical com o pecado. Se é o teu olho, se é a tua mão, se é a tua perna que te faz pecar, arranca! Não estamos vivendo na graça, né, irmão? Eu peço perdão depois. Então continue. Continue e se torne o próximo Judas. Continue. É somente a graça de Deus que quebra esse ciclo vicioso. Estava falando com o irmão também que você pode esfregar. E você certamente conhece pessoas que estão na igreja e estão levando uma vida dupla lá fora. E talvez essa pessoa seja você mesmo que alerta. Olha, irmão, não faz isso. A palavra de Deus diz isso, isso e isso. E ela fala, é verdade, até cai algumas lágrimas, mas no outro dia está lá de novo. Você precisa, meu irmão, orar por essa pessoa. E algumas, se você já leu o livro de João, as cartas de João, ele diz, a estes eu peço que nem orem. São os perfeitos Judas. O coração é como uma rocha, um granito. A obstinação é tão grande, a cerviz é tão dura que ninguém consegue virar. Cerviz dura é isso, irmãos. É uma referência aos bois, o gado, que é duro, não obedece, não vira. Ele foca naquilo e vai. Somente Deus quebra essas cerviz. O que está acontecendo? Judas tinha sido enganado por Satanás, namorando o pecado enquanto fingia seguir Jesus. É um fingimento. Estamos usando máscara hoje em dia, mas tem pessoas que estão usando máscara em cima da máscara. Não sei nem como consegue respirar. Máscara em cima de máscara. Como se Jesus não conseguisse olhar para a face dele, dentro dos olhos, dentro do coração. Eu posso não conhecer os Judas, você também não, mas certamente Cristo conhece. Então Satanás entrou no coração dele, assumindo o controle total daquele homem. Naquele momento terrível, a vontade perversa de Judas resistiu à última oferta de Jesus, que era aquele pedaço de pão. O dia da salvação lhe expirou. Condenado ao inferno por sua cobiça, a sua perdição estava selada. Faze-o depressa agora, foi o que Cristo disse.
Jesus nada mais queria com Judas. Parece que a vida de Judas estava realmente se cumprindo ali. Todos os propósitos. Tudo o que desejava é que ele saísse do cenáculo. Judas confirmara a sua incredulidade e Jesus nada mais tinha a dizer. O traidor estava se intrometendo no tempo que Jesus queria passar, um tempo precioso, um tempo santo, com os verdadeiros discípulos. Soa como se Jesus falasse: faça logo, saia daqui logo da minha presença, porque o seu coração já está tão endurecido, que a única coisa que lhe resta é a perdição. E este, o próprio Cristo disse em João 17, que era o filho da perdição. Versos 28 e 29. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Ninguém entendeu. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desejasse algo, que desse algo, aos pobres. O homem do dinheiro. Vai lá, pega. Os discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Os discípulos estavam confusos. Nenhum deles, exceto provavelmente Pedro e João, sabia ainda que Judas seria o traidor. Seu testemunho fora tão convincente, sua hipocrisia tão sagaz, que nenhum deles percebeu que ele seria capaz de tal feito. Todavia, ele estava possuído pelo próprio Satanás, como diz o texto. Como as aparências podem enganar, né, meus irmãos? Como enganador é uma profissão de fé bem feita, que a pessoa decora. Uma profissão de fé feita por uma pessoa carnal engana tantos quanto Judas. É a personificação do próprio diabo, disfarçado no meio dos santos. Que terrível juízo espera essas pessoas que descartam o senhorio de Jesus Cristo e permanecem namorando o pecado. São verdadeiros traidores, escarnecedores. Verso 30 e último. Assim que comeu o pão, Judas saiu. E era noite. Começava também a noite eterna para a sua alma. Judas, que participou dos maiores privilégios espirituais jamais concedidos ao homem. Você gostaria de participar da ceia com o próprio Senhor? De estar presente, assim como João, inclinado, bem no peito de Jesus Cristo. Judas participou deste momento. Desperdiçou essa oportunidade maravilhosa só para atender as paixões ilícitas do seu coração, porque essas o dominavam. Será que as suas paixões não têm te dominado, meu irmão? Será que os desejos do seu coração não têm te colocado contra Cristo, em traição a Cristo? Você tem que refletir sobre isso. Não adianta levar uma vida dupla em nome de Jesus. Entenda! Não existem máscaras, não existe hipocrisia para Cristo. Os discípulos podem ter ficado ali abismados, mas para Cristo não. Por quê? Por que Judas agiu assim? Porque sua fé nunca foi genuína. A sua fé nunca foi a fé entregue pelo próprio Cristo. No início ele havia reagido a Cristo. Perceba, ele foi um discípulo, irmãos. Mas nunca de todo o coração. Nunca. Sua vida vivida à luz brilhante da presença de Jesus
terminou em noite e desespero. Por que era noite? Essa possibilidade aterrorizante existe para toda pessoa que vai a Cristo sem um coração completamente submisso. E Ele próprio nos alertou: é impossível você servir a dois senhores. É impossível por causa disso. Se você fala que é um crente, o seu coração tem que estar em total e completa submissão a Cristo. Se Ele dizer vai, você vai. Se Ele falar fica, você fica. Fique em silêncio, você permanece em silêncio. É uma obediência completa. Completa. Em momentos posteriores a esse que vemos, que está registrado aqui no texto, se conclui a traição. Como? Por incrível que pareça, com um beijo. O beijo da morte. É uma ironia amarga o fato de que o último contato de Judas com Jesus tinha sido por um beijo. O beijo da morte, não de Jesus, mas de Judas. Aconteceu ainda naquela mesma noite, no jardim onde o Senhor foi orar. Esse beijo foi o sinal combinado, que Judas tinha concordado para identificar Jesus. Mateus 26, verso 49. Olha o que diz. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre. E o A perseguição da igreja, meus irmãos, na sua grande parte, vem daqueles que beijam o seu rosto. A perseguição da igreja vem dela própria. O beijo fazia parte dos costumes no tempo em que buscavam Jesus. Os escravos, por exemplo, beijavam os pés dos seus senhores. O perdão de um rei irado acontecia quando os servos iam e beijavam os seus pés, implorando por misericórdia. Expressava-se grande reverência ao se beijar a orla de uma veste. Os alunos beijavam a mão dos mestres, em sinal de respeito. Mas o sinal de grande afinidade, amor e intimidade era o abraço acompanhado de um beijo. Esse costume se perdeu, mas para os mais antigos, o filho vinha ao pai: benção, pai, e beijava a mão. Isso tem uma representatividade, isso tem um significado. Hoje em dia não, hoje o normal é o filho xingar o pai. Honra ao pai não existe mais. E dizem que serve Jesus. E dizem que são cristãos. O beijo fazia parte dos costumes. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 16, verso 16. Olha que curioso o que ele recomenda. Olha só. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Ou seja, uma coisa em que os santos fazem por respeito, por admiração também, Judas estava utilizando como um método para identificar e trair Jesus. Tal gesto era reservado aos amigos realmente mais chegados. Você não saía beijando no rosto de qualquer um. Era um ato reservado para os seus amigos. O beijo de Judas foi um ato vil. Ele poderia ter beijado as mãos do Senhor ou a orla do seu vestido, todavia preferiu aparentar o afeto por Jesus. Dessa forma, não só deu um sinal aos seus conspiradores, mas também fez da sua atitude algo ainda mais repugnante e deplorável. Vou fazer uma pausa, um parênteses. Quando você vem à igreja e fica cantando tudo entregarei, e fica fazendo votos
através de canções. Você está dando um beijo no rosto de Jesus. Se a sua vida lá fora não é marcada por essas palavras e esses atos que vocês fazem aqui dentro. Nós fazemos. Nós. É um beijo no rosto de Jesus. Tem como eu desassociar obediência com o Evangelho? Tem como? Não dá. Talvez tenha pensado que ainda podia enganar a Cristo e aos discípulos. Mas Lucas registra a repreensão de Jesus, olha só. Mesmo tais palavras não puderam deter a loucura desenfreada no coração de Judas. Lucas 22, 48, olha só. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Com um beijo! Porque Jesus entendia o que representava aquele ato. E Judas, tão sujo, com o coração tão imundo, ofereceu um beijo como um último ato. O que você ofereceria para Jesus? Sabendo que era o último momento dele. O que você tem oferecido para Jesus na sua vida cristã? A hipocrisia de Judas. Marcos 14, verso 45. Olha só o que fala Marcos. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, Rabi, e o beijou. O Senhor teve de suportar esse beijo asqueroso. Teve de suportar esse beijo desprezível. Sua palavra final, registrada em Mateus 26, verso 50, foi: para que vieste? Olha para mim, Mateus 26, 50. A palavra grega traduzida por amigo neste verso é retairos, que significa literalmente camarada, companheiro. Jesus, a esta altura, não mais o considerava como amigo, com certeza. E ele falou isso num certo aspecto de tocar o coração de Jesus. Assim como a ceia. Olha só, Jesus perguntou: amigo, que é que traz? Que é que o traz? Qual é a sua intenção aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Talvez você esteja se perguntando, ou chegando às suas conclusões: Judas não valia um centavo. Você deve se colocar no texto. Você deve se auto-inserir no texto e fazer certos comparativos com a sua vida. E eu também. Todos nós. Este nome ele reserva para os que lhe prestam obediência. Quem que Jesus chama de amigo? Quem foi o amigo de Deus? João 15, verso 14, fala quem são os amigos de Deus. E você responda: eu posso tirar a salvação pelo senhorio de Cristo do Evangelho? Olha só. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. De uma maneira sincera, de uma maneira genuína. Todos abandonaram e fugiram. Todos, você pode estar aí também resgatando na sua memória, você que é conhecedor da Bíblia. E os discípulos, os outros? Neste momento eles abandonaram. Neste momento eles viraram as costas para Jesus. Para começar, meus irmãos, a motivação era diferente. O porquê que eles fugiram e o porquê que Judas traiu. O comportamento dos demais discípulos levanta a questão de como se difere de Judas. Sabemos que os discípulos também abandonaram. Mateus 26, 31. Jesus predisse que eles abandonariam. Pode colocar aí. Pedro chegou mesmo a negar a Cristo 3 vezes. E que isso tudo
que aconteceu pode se parecer em partes com Judas, mas se difere muito. Está aqui o texto, Mateus 26, 31. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do meu rebanho serão dispersas. Mateus 26, 56, aí se conclui isso que ele disse, no mesmo capítulo. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, na parte B, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Para começar então, a motivação dessa fuga deles era diferente. Os discípulos fugiram de medo, sob a pressão do momento. A traição de Judas foi um ato premeditado. Os discípulos fracassaram diante de uma grande provação. Eles fracassaram. O ato de traição de Judas foi algo que ele buscou pelos desejos do seu coração. Está conseguindo pegar as diferenças? Foi produto de um coração cobiçoso. Cobiça. Posteriormente, os discípulos abandonaram seu pecado e receberam humildemente o perdão de Jesus. Judas firmou-se no ódio e incredulidade, chegando mesmo a confirmar sua atitude através do suicídio. Vamos falar sobre esse assunto tão delicado rapidamente. A negação a Cristo por parte dos discípulos constituiu-se numa falha de um comportamento normalmente fiel. Mateus 27, 5 fala sobre o suicídio de Judas. Olha só. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Meus irmãos, é um assunto delicado, porém eu não tenho medo ou de falar isso, qualquer coisa do gênero. Eu vejo muitos pastores renomados, defenderem e falarem, e realmente isso eu concordo com eles, que não existe respaldo bíblico para dizer que suicídio é um pecado sem perdão. Isso é um ponto. Porém, como fica a perseverança dos santos diante de um suicídio? Perseverar, o que remete a esta palavra? Você continuar, prosseguir em meio às tristezas, em meio aos abandonos, porque a minha alegria, a sua alegria vem de Cristo. Somos completos em Cristo. E a última coisa que, no meu entendimento, vem na mente de um cristão verdadeiro é ele dar cabo da própria vida. Se é perdoável ou não é perdoável, isso eu não sei. Realmente as Escrituras não nos fornecem base o suficiente para depender ou não. Mas a perseverança dos santos, ela é clara. Como vive um fiel? Como João, que foi aprisionado na ilha de Patmos, que tinha todos os motivos para ficar depressivo. Ele não deu cabo da vida. Ele aguardou. Ele perseverou. Aí você tira suas conclusões. Porém, Bíblia se interpreta com Bíblia. Nunca se esqueçam disso. O pecado de Judas revelou uma alma completamente depravada. A marca de um verdadeiro discípulo não está em que ele nunca peca. Entendam isso. Não é um discípulo nunca peca. E sim que quando peca, quando um discípulo verdadeiro peca, ele sempre retorna ao Senhor, a fim de receber perdão e purificação. O que aconteceu com os outros 11? Voltaram. O que aconteceu com o filho pródigo? Voltou. A marca de um verdadeiro discípulo é que ele não se contenta com o seu pecado, ele não acaricia o seu pecado, ele cai, ele peca, mas ele retorna aos pés da cruz e clama por perdão, porque aquilo não o agrada. Assim como não agrada a Cristo, não agrada a ele. Sabe por quê? É o mesmo Espírito, o mesmo batismo. É isso. Judas tinha isso? Judas tinha esse sentimento? Foi dar cabo da vida. Ele foi dar cabo da vida. É isso que ele fez. Diferentemente de um discípulo falso,
O verdadeiro discípulo nunca se afastará completamente, nunca. É possível que volte à sua vida, à sua antiga vida por algum tempo, mas será sempre atraído outra vez para o Mestre. Quando Jesus confronta esse discípulo, ele volta a viver uma vida de serviço para o Salvador. Não confunda momentos de fraqueza. Não confunda isso com apostasia. Cuidado. O que Judas ofereceu aqui a Cristo foi a apostasia. Há marcas de um falso discípulo, então, caminhando para o final. As marcas encontradas em Judas. Judas amava o lucro temporal mais do que as riquezas eternas. Queria glória, sucesso e tesouros deste mundo. Talvez ele tenha se desapontado porque Jesus não preencheu todas as suas expectativas como Messias. Um traço típico dos falsos discípulos que seguem Jesus. Para alcançar seus desejos pessoais. Porém, quando em vez de concessões, ele faz exigências. O que Jesus faz a nós? Ele concede tudo aquilo que queremos? Ou ele exige? O que ele falou para Nicodemos? Já estudamos aqui. É necessário nascer de novo. Isso é uma concessão, acaba sendo no final, mas é uma exigência. Exigência. O que o jovem rico queria? Vida eterna. Ele saiu como? Desanimado. Então, irmãos, a primeira marca de Judas é que ele queria as riquezas terrenas. Ele queria a glória, ele queria ser as concessões. Assim, irmãos, podemos comparar Judas com Mateus 13, verso 20 e 21. São como a semente que nasce no solo rochoso. Crescem bem por um tempo, mas quando vem o sol, seca e morre. Seguem a Cristo por uma temporada, mas por fim o trocam por dinheiro, prestígio, poder ou aspirações egoístas. Olha só, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra de Deus e logo percebe. Recebe com alegria. Mais um. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, ou seja, não é uma fé genuína, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Lógico, porque as intenções dele são outras. Ele está seguindo a Cristo por outros motivos, por outras aspirações. Segundo ponto, Judas era o mestre do engano. Sua exibição de fé não passava de uma máscara. Os falsos discípulos são mestres em enganar sutilmente. São peritos em tapear os outros. Eles fingem amar ao Senhor, mas os seus beijos são beijos de morte. São beijos de traição. Terceiro ponto e último, Judas e todos os falsos discípulos encenam o seu cristianismo a um grande teatro. Por causa dos lucros que dele obtém. E lucro não é só dinheiro, irmãos. São desejos concedidos. São metas atingidas. Ele se satisfez com uma consciência aliviada. Paz mental, boa reputação. Esses são os falsos discípulos. E autossatisfação espiritual. Olha que interessante isso. Alguns professam a Cristo porque isso ajuda eles nos negócios. Ou porque pensam que isso irá trazer-lhes saúde. Já viu aquilo lá? A vida da pessoa está destruída, o pneu furou, está doente, o filho também está doente, a mulher perdeu o emprego. Aí a pessoa pergunta, mas como é que está a sua vida espiritual? Eu estou fora da igreja. É por isso, irmão! É por isso que sua vida está destruída. O que você está criando? Você está criando uma busca para saciar os desejos dela, para suprir as aspirações que ela tem. E ela nunca vai buscar a Cristo. Ela vai buscar o que Ele oferece, ou supostamente oferece. Isso é uma marca do falso discípulo. Porém, são capazes de vender o Salvador. São capazes de negociar princípios, e isso acontece. Trocam Jesus por qualquer outra coisa. E hoje em dia, eu acho que Judas, perto desses, está até um pouco acima, porque foi um punhado de moedas. Hoje em dia,
nem moedas é mais. Às vezes são por coisas ainda menores. Tal qual Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Assim como Judas, eles amam o mundo e amam as trevas. A sua meia-fé invariavelmente se torna dureza de coração, incredulidade, rejeição, apostasia. Receio que haja multidões como Judas na igreja contemporânea. E acho que todos nós aqui temos a mesma conclusão. Eles têm uma atitude amigável com relação a Jesus, falam como discípulos, mas não têm compromisso com Ele. Não tem. E portanto são capazes do pior tipo de traição. Vendem a Cristo. Conclusão? Por outro lado, um discípulo verdadeiro poderá negar a Cristo, assim como Pedro, mas nunca se levantará contra Ele. Nunca. Um crente verdadeiro poderá temporariamente ter medo de defender o Senhor, mas nunca o trairá premeditadamente. Nunca. É inevitável que os discípulos verdadeiros vacilem, mas quando caem em pecado, eles buscam a purificação, em vez de se atolarem no lamaçal. Lembra o que Pedro escreveu na sua segunda carta? São como porcos que se revolvem na lama. É como um cachorro que volta para o próprio vômito. Ele está falando dos apóstolos. Ele está falando dos Judas. A fé dos verdadeiros discípulos não é frágil nem temporária. É uma entrega dinâmica e sempre cresce ao Salvador. E para encerrar, meus irmãos, eu uso a carta de Pedro, segunda carta, capítulo 1, do verso 8 ao 11. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, se depois você pega antes, ele fala que é as qualidades do Espírito Santo, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está certo, as qualidades do Espírito. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Resumo. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Meus irmãos, tem mais um. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, que a sua vida espiritual seja marcada pelo senhorio de Jesus Cristo. Que sempre o seu coração esteja voltado à plena submissão ao nosso Senhor. Não negocie Jesus Cristo, irmão. Isso é um clamor que eu faço para cada um de nós aqui esta noite. Para você que nos ouve. Não negocie os princípios de Jesus, porque o preço foi alto para Ele. E principalmente porque a vida de Judas e como ele agiu nos serve como um alerta e parâmetro para uma pessoa que vai para o inferno. É isso. Deus te abençoe. Eu te convido a ficar de pé e vamos orar juntos, pedindo que o Senhor nos conceda a graça para viver totalmente para a sua glória, para a sua perfeita e boa vontade. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradeço, Pai, pela tua palavra aqui nesta noite, que foi exposta, que foi, Senhor Deus, aplicada em nossas vidas principalmente. Eu peço, Senhor Deus, que o Espírito Santo transforme isso em obediência em nossas vidas. Transforme essas palavras da sua Escritura em algo realmente, Senhor Deus, que nos leve ao arrependimento, nos leve a uma vida piedosa cada vez mais. Queremos viver segundo as marcas de Cristo, segundo Ele viveu, e somente o Senhor pode nos capacitar a isso. Que Deus, a eleição, o chamado, seja confirmado em nossas vidas,
através daquilo que o Espírito Santo tem gerado em nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Até sexta-feira estaremos aqui orando. Então traga o seu pedido. Se você está impossibilitado, deixe ele aí no grupo ou no próprio Facebook aí, que estaremos orando por você. Deus te abençoe e uma ótima semana.